Pedro, os meninos já estão na sala. Essa câmera que está aberta aí do Rafael Diego é a câmera que eles estão no auditório te assistindo. E aí tem outros alunos aqui, como Juliana, Marina, Júlia, Letícia, Lorena, que estão em casa assistindo no formato virtual. Então, a gente está tendo esses dois formatos de apresentação hoje para os nossos alunos, né? E então a gente gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, né? Para a gente, desde aquele momento de troca de e-mails, onde a gente fazia o convite, olha eles aí dando tchau para você. Olha, nossa, que graça. Então, desde a troca de e-mail, né, através do Marcelo, muito atencioso, muito receptivo, quando a gente recebeu aquele vídeo seu também, assim, muito emocionante para a gente, e agora também, conversando com o Rodrigo, inicialmente, seu filho, com você, assim, é uma honra, um prazer, a gente não consegue expressar em palavras esse momento, só gratidão mesmo. Obrigado, querida. Vamos lá, então. Vamos. Comecemos. Vamos Então, perder tempo. eu vou convidar agora Bárbara, do sétimo ano A, que Bárbara tem algumas perguntinhas para o Pedro. Vamos lá, minha querida Bárbara. Vem cá, Bárbara. Vem cá, querida. Olha ela aí, olha ela. Fala, amor. Bom dia. Bom dia. Oi? Já abriu. Bom, o aluno Vitor Emanuel te perguntou se até hoje você se inspira em outros escritores para fazer suas obras. Bom, claro que tudo que você aprender na tua vida, viu, Bárbara, ficará com você, mesmo que você não note, mesmo que você não saiba. Tudo que você leu, tudo que você ouviu, está lá guardadinho numa gavetinha, assim, e de repente ele brota, junta com as tuas ideias, com o seu raciocínio, e brota como uma nova ideia. Tá? Então, claro que dentro de mim está o Monteiro Lobato, o Robert Louis Stevenson, uma série de autores, montes, milhares de autores que me acompanharam durante toda a vida, mas muito mais estão vocês, porque vocês são minha inspiração e a minha esperança. Porque se vocês forem fortes, tiverem um grande acesso ao conhecimento e prazer em buscar o conhecimento, vocês crescerão e vencerão na vida. E cada um que vence na vida faz o Brasil vencer um pouquinho mais. Se todos vocês puderem encontrar maravilhosos caminhos no seu futuro, o Brasil vai sair de tantos problemas que nós temos hoje. Então, a minha esperança de velho é em vocês. Então, a minha preocupação são vocês. Eu agora fico pensando, o que vai acontecer com meus netinhos do Brasil inteiro depois dessa pandemia? O quanto eles perderam? Puxa, alguns ficaram mais atrás. O que fazer com esses que ficaram mais atrás? Que tipo de aceleração a gente tem? Eu só encontro o caminho. Claro, os professores também estão com essa. É tudo meus amigos professores que eu falo, todos estão com essas ideias. Alguns têm ideias. Seria bom que vocês trocassem também uma ideia boa que você tenha, passasse por outro professorado, porque está todo mundo meio assim, o que eu faço agora, né? Então, a minha preocupação são vocês. Então, eu procuro fazer coisas que textos e não para ensinar nada. Você deve ver meus textos não vêm para ensinar, mas vêm para provocar pensamentos éticos, dúvidas que todos nós temos até vocês. Tá? Eu não sei como resolver o problema da destruição do Pantanal de Mato Grosso, mas eu levanto esse problema para vocês, para que juntos a gente vá pensando e como a gente vai agir. É repressão militar, são propagandas que a gente deve fazer, sabe? Então, são coisas que logo, logo vão cair na tua mãozinha, viu, Bárbara? Porque nunca mais você vai voltar a ser aquela menininha engraçadinha que você era. Daqui para você, para frente, só resta você ficar adulta, tá? Aliás, não foi você que fez a pergunta, foi um colega, né? Esse colega, só resta ele virar adulto. E a gente, teus professores e eu, queremos que sejam adultos vencedores, adultos equilibrados, com segurança, tendo ideias para melhorar, sabe? Então, a minha inspiração, na verdade, é sempre presente, vocês.
Certo. A próxima pergunta é de Matheus Pereira. Ele perguntou com quantos anos você decidiu ser escritor? Mateuzinho, é o seguinte, eu sempre fui alguém que viveu do texto, porque desde jovem eu fui, para me sustentar, eu arranjei emprego em jornal e fui crescendo dentro de jornal, virei um jornalista, um redator de revistas, de jornal, e achei que a minha vida inteira era isso, escrever aquilo que o chefe mandava escrever, entendeu? Não imaginava publicar livros. Mas aí eu comecei a fazer histórias, encomendas de histórias infantis para uma editora, a editora Abril, que fazia a revista, mas agora parou porque faliu, né? Então, mas era uma grande empresa, uma empresa enorme, poderosa, como é, sei lá, a Rede Globo hoje, né? E é que agora as revistas saíram de moda. Mas a história de banca está na banca esse mês, e mês seguinte sai porque entra uma nova revista. E é uma coisa efêmera, uma coisa passageira. Até que eu resolvi fazer um livro. E gostei de fazer. E mais ainda, vocês gostaram do livro. E aí vocês me entusiasmaram a continuar. Quem me fez escritor foram vocês. Porque se vocês não tivessem gostado do meu livro, eu não parava, né? Mas não, na época tinha carta, não tinha e-mail, nem WhatsApp. Viu, Matheus? Aí eu recebi a carta do Matheus, da Bárbara, de todo mundo, e falando, puxa, continua, faz mais livro com os caras, gostei da Droga do Obediente, gostei da Feiurinha, engraçada, aquelas bruxas, vamos que vamos. E aí vocês foram me dando sangue, entusiasmo. E aí eu larguei meu emprego, larguei e fiquei só fazendo o livro para vocês e estudando vocês, né? Foi só aí que eu comecei a estudar pedagogia, porque eu não tinha estudado nem pedagogia nem psicologia. Hoje, aí eu me especializei em psicologia do desenvolvimento para conhecer vocês, como é que vocês crescem, quais são as preferências de uma idade e de outra idade, quais são os medos de uma idade e de outra idade, o que é necessário, que emoções a gente tem na medida que a gente vai crescendo, vão mudando também as emoções da gente, né? Uma pessoa de 40, outra de 44 são iguais, mas alguém de 8 e outro de 12 são muito diferentes, né? E o escritor, assim como o professor, tem que conhecer essas diferenças, porque é com isso que a gente lida, né? Nós sempre lidamos com o ser humano. O alvo de todos os conhecimentos é a felicidade do ser humano. Sabe? Um arquiteto, quando desenha uma casa, ele é para uma casa para a gente morar, se sentir bem, confortável. Então, o alvo sempre é o ser humano. O engenheiro, quando faz uma máquina, é para produzir algo para agradar, para servir para o ser humano. Então, todo mundo trabalha para você, para o ser humano, entendeu? Então, o escritor, mais ainda, porque ele usa as emoções humanas, então tem que conhecer. Mas é um grande prazer. Mas quem me fez escritor foram vocês, porque vocês gostaram dos primeiros livros. Se não tivessem gostado, eu ia ficar triste, triste. Qual é o próximo, querida? Certo. A próxima pergunta é de Helder Luiz. Qual foi sua inspiração para escrever... não, já li essa, desculpa. Agora é uma pergunta minha mesmo. Como você teve a ideia de continuar a saga dos caras? Foi o seguinte, eu primeiro quis fazer os caras, porque vocês gostam de ter turminha, né? Você gosta de todo mundo da classe, mas tem alguns coleguinhas que você gosta mais e que você vive conversando, chega em casa, liga para eles de novo, não é? E faz fofoquinha e conversa de várias coisas. Então, eu fiz uma turminha. Essa turminha foi na Droga do Obediente. E aí comecei a receber muitas cartas, vinha sacos de cartas assim, mandavam para a editora, né? Faz outra história com os caras, não, outra história com os caras. Aí eu corri, mas só 3 anos depois que eu consegui publicar uma nova aventura dos caras, porque é o Pântano de Sangue, que é uma história passada no Pantanal de Mato Grosso, mas um lugar que eu não conhecia. Eu não sou biólogo, eu não sei lá qual é o ciclo alimentar, a corrente alimentar deles, todas as funções, quais são os índios que vivem lá e que viveram lá, quais as tradições de lá. Então, eu tive que ficar estudando e falando com um colega de universidade e tudo,
para resolver esses problemas todos. Aí levei 2 anos estudando. Aí consegui fazer o livro, saiu em 87. Imediatamente eu fiz outro, que é mais na minha área, que é mais de história e política, que é o Anjo da Morte. E aí houve uma pandemia, que eu não falei qual era. E fiz uma outra história sobre a pandemia da época, mas só falei a praga do século, que é igualzinha que está acontecendo agora. Só que eu não disse qual era, para o livro não, porque felizmente aquela pandemia acabou, foi resolvida pela ciência. Então o livro ia morrer. Então não falei mais nada, falei uma coisa, porque volta e meia aparecem pandemias. Pode ser de gripe, pode ser de volta e meia o ser humano, o único inimigo que existe na natureza contra o ser humano se sobrepujou à natureza, está até destruindo a natureza. Não precisa mais ter medo de tubarão, nem de urso, nem de leão, porque a gente dominou o habitat deles. Mas tem um bichinho que vem aí para, de vez em quando, raspar os seres humanos, que é o vírus. E de vez em quando vem vírus novos. Sabe, esse é o nosso único inimigo do ser humano, o inimigo biológico do ser humano são os vírus. Então, volta e meia tem uma pandemia. Então, aí a droga do amor vai continuar, né? E assim foi indo. Eu só parei um pouco, sabe? Foi a Bárbara, né, que fez a pergunta mesmo. Viu, Bárbara? Eu só parei agora porque é difícil escrever um livro, porque a saga começou numa época que não havia celular, não havia internet, não havia computador pessoal. Então é estranho eu escrever no fim quase na década de 20 do século 21, meninos como vocês que não têm celular, que não usa computador. Então é difícil escrever essa história. E se eu fizer os caras usarem celular e computador, não vão ser aqueles mesmos caras. Tem uma história, por exemplo, a droga de Americana, que a Magri é raptada. Bom, se ela tivesse celular, ela fala, estou sendo raptada, né? Mas como não tinha celular, ela fica raptada mesmo. Então, sabe, eu precisaria achar uma fórmula de escrever sem eu pensei em fazer, por exemplo, eles adultos lembrarem de uma aventura. Eu lembro uma aventura que aconteceu assim, assim. Aí ele conta e aí posso fazer como se passasse naquele tempo. Porque as histórias, viu, queridos, elas não dependem do tempo. Um bom livro, ele é imortal. Sabe, há um autor inglês chamado William Shakespeare que escreveu há 400 anos atrás. Só que ele escreveu sobre o ser humano de 400 anos atrás, que é o mesmo hoje. O amor impossível, o ciúme, o remorso, a ambição, a velhice abandonada, são coisas que sempre vai ter agora, daqui a 100 séculos, igual, né? E eu também. Eu escrevo sobre os caras, sobre a amizade entre eles, sobre a ética que o ser humano deve ter, sabe? E sobre também os namorinhos, que eles gostam da magria, aquela coisa toda, né? Então, são coisas que não vão morrer. Não importa se é celular ou não. Eu não estou escrevendo sobre celular, estou escrevendo sobre gente, sobre emoção humana, né? Então, é assim. Quem mais? Gostoso responder o que você pergunta. E, por último, a pergunta de Helder Luiz, que é: qual foi sua inspiração para escrever seus livros? Como eu estava dizendo, a minha inspiração hoje são vocês. Não é nem o meu tempo. Meu tempo foi outro, parecido com esse em termos de emoções, mas num tempo muito estranho, que você não tinha, por exemplo, o Google, a Wikipedia para se informar, sabe? Os nossos jogos era bolinha de gude, era rodar peão, não era jogar joguinho no celular, não era. Então, mas é a minha observação de vocês hoje, porque o escritor, para vocês, é também um educador, tem que ser um educador. E a gente faz parte do povo da educação, tá? Porque eu escrevo para vocês. É um jeito que escreve para adulto, ele escreve o que ele quer. Leia quem gostar. Quem não gostar, que não leia, tá? Ele não tem obrigação de necessariamente pensar. Ele escreve, às vezes, livros violentos, sobre, sei lá, o que ele quiser. Eu não. Eu escrevo sobre eu acho que vocês querem ouvir, tá? Eu acho que vocês precisam discutir
até junto na classe, com o professor, sabe? A livro, por exemplo, tem um livro que eu publiquei recentemente, que eu gosto muito, que chama Alice no País da Mentira. É uma história sobre a língua portuguesa. É a menina que vai ver as palavras vivas, né? A mentira, a fofoca é uma pessoa, a delação é outra pessoa, a verdade tem outro corpo, para você ver e tudo com o humor, brincadeira, mas para a gente curtir, junto com a tua professora, as diferenças entre as palavras. As palavras em português, elas não têm sinônimos. Por exemplo, denúncia e delação, ambas são o ato de alguém contar alguma coisa para outro. Mas são sinônimos? Não. A denúncia e a delação são duas coisas. Uma é positiva, outra é negativa. Tá? Então, a gente precisa entender, sabe? Para você crescer, você precisa entender a sutileza entre as palavras. Porque quanto mais você compreender, mais fácil será você ter acesso ao conhecimento, saber quando alguém está querendo te enganar, sabe? Está querendo levar você no bico, entendeu? Isso é importante, porque a nossa língua é muito rica. Ela tem uma palavra para cada coisa. Para cadeira não tem sinônimo. Não tem coisa de cadeira para sinônimo. Tem. Trono não é uma cadeira. Banco não é uma cadeira. Sabe? Então, mas nos sentimentos também há essa sutileza. E eu brinquei com essa sutileza, né? Tudo que é mentira tem nariz comprido na história dela, porque que nem o Pinóquio, né? Mas as mentiras são diferentes entre si, tá? As verdades são diferentes entre si. Então, isso aí é uma coisa gostosa e você precisa ter a consciência. A língua portuguesa é o caminho que você tem para qualquer ciência. Se você não souber as sutilezas da língua portuguesa, com um universo vocabular amplo, você também não vai bem na prova de matemática, porque você não entende direito o enunciado do problema. Você não vai bem em história, porque está tudo escrito. Não vai, todas as matérias estão escritas. Pode ser no papel, no livro, na tela, mas está tudo escrito. Então, você precisa realmente se apossar da língua portuguesa muito fortemente para você ir bem em qualquer matéria. Você bate o olho no ponto de história, você já está sabendo. Sabe? Você não precisa decorar. Era isso que aconteceu. Pronto. Na hora que vem uma pergunta sobre aquela do professor de história, você tranquilamente vai poder responder. E é assim, porque a vida inteira, meu anjo, você é o Helder, né? Helder, a vida inteira, querido, você vai ter que continuar estudando, porque ninguém acaba de estudar, ninguém se forma. Sabe, a tua professora, quando se formou em pedagogia, ela não estava pronta. Foi a licença de ela começar a estudar pedagogia, a praticar, na verdade, tá? E procurar saídas e continuar pesquisando, porque toda hora inventa uma coisa. Se você, Helder, for médico, você ganha um diploma. Sou médico. Não é ainda. Você vai ser médico até morrer. Porque toda hora estão inventando novos remédios e novas soluções e novos diagnósticos. Você tem que continuar estudando, indo atrás, indo atrás, indo atrás. Sabe? Nunca pare. É gostoso isso. Eu nunca paro. Eu estou com 80 anos e não paro. Volta e meia vem uma coisa nova, vem, sabe, um aspecto novo, principalmente em psicologia, em pedagogia, toda hora tem uma coisa nova para você se inteirar, entendeu? Para você ir atrás, tá bom. Até palavras que, no meu tempo, não tinha a palavra bullying. Não tinha bullying. Sabe? Aí vem palavras novas que você tem que se inteirar para saber como é que elas atuam na sociedade. E é gostoso isso. Sabe, é muito gostoso o conhecimento. Ficar sabendo é uma delícia. O chato é não ficar sabendo. Viu? Isso é muito chato. Ser enganado é muito desagradável. Quem é o próximo, hein, Barbarinha? Finalizamos, Bárbara. Sim, lembrando, todas as perguntas foram dos alunos do 7º ano A, que eu esqueci de falar, mas é isso. Obrigada. Beijo. Obrigada, Bárbara. Só um minutinho, Arthur. Perguntar. Só um minutinho.
Pedro, a gente está aqui super emocionada, inspirada. Eu fico querendo o tempo todo, a cada resposta sua, abrir o áudio e bater palmas. E acredito que os meninos ali também estejam super emocionados, inspirados com as suas palavras. E agora eu convido uma aluna, Heloísa, que é do 7º ano B. E olhe, Pedro, vou lhe dizer, acho que Heloísa vai ser uma discípula sua, viu? Porque escreve textos divinos, Heloísa. É Ela vem representar mesmo? a turma dela. Arthur, em seguida eu abro a palavra para você, tá bom? Só um minuto. Fala aí, Luizinha. Aqui tem a pergunta de Rafael Pontes, do 7º B, e ele perguntou como você teve tantas ideias de histórias, tipo, como você imaginou tudo? Você sabe, Rafael, a história, muitas vezes, o enredo, não é tão importante. Veja, às vezes eu vou conversar com vocês sobre os caras, por exemplo. Ninguém pergunta nada do enredo. Pergunta, com quem que a Magri vai ficar? Vai ficar com o Crânio ou com o Miguel? Entendeu? Vocês se prejudicam, se inspiram mais nos personagens. Tem um livro para vocês, meninas, que faz muito sucesso, que é A Marca de uma Lágrima, que a história tem todo um enredo, tem um assassinato na escola. Ninguém fala disso. Só fala da Isabel. Pois é, Isabel gosta do Cristiano, mas é o Fernando que gosta dela. Sabe? Sempre os personagens que são importantes. As ideias são, vamos supor, elas são um ônibus. Um ônibus serve para levar pessoas, para ir daqui para lá. Mas um ônibus vazio não importa. O ônibus é feito para levar gente. Então, o que importa são as gentes que estão dentro do ônibus, não o caminho do ônibus. O caminho do ônibus é um enredo, é só para chegar lá. Então, eu invento uma historinha para levar o herói do ponto A para o ponto B. Tá? E ver como é que ele lida com essas dificuldades, como é que ele enfrenta problemas éticos, morais, para poder sair de certas dificuldades. E, no fim, ele vencendo essas dificuldades é o fim do enredo. Mas o enredo é só para levar ele lá. E todo mundo, quando vem perguntar para mim, pergunta sobre os personagens, sobre a emoção dos personagens. A heroína vai ficar com quem? E não sei o quê. Será que o papai dela vai voltar porque brigou com a mãe dela? Sabe, coisas assim? Então, o que importa é isso. Tá? Aí você tem que ter ideias, tem que ser um escritor. O escritor sempre tem que ter uma ideia. Mas, se você for ver em todos os livros, o que importa, quando vocês, logo, se estiverem no ensino médio, vão pedir para vocês lerem um livro que é o melhor livro da língua portuguesa, na minha opinião, que chama Dom Casmurro, do Machado de Assis, escrito há 150 anos atrás. Esse livro não é sobre 150 anos atrás, é sobre a relação humana. Um homem que é envenenado pelo outro para ficar com ciúmes da mulher dele. E até hoje, todo mundo discute isso. Será que esse ciúme dele tinha fundamento? Será que a esposa dele realmente não era fiel a ele? Então, todo mundo só discute isso. A história mesmo, desenrolar da história, não importa. E pode deixar essa personagem maravilhosa, chama-se Capitu. Então, dizem que ela é traidora do marido. Eu, na minha opinião, ela não é, porque tudo acontece por causa das fofocas de um outro personagem chamado José Dias. Mas, então, por isso que ele é tão bom e até hoje emociona. Quando você for ler, tiver 17 anos, 16, talvez até muitos colegas seus, achem, que chato esse livro. Sabe por quê? Porque você não chegaram ainda na época de estar casado, de ter ciúme da esposa ou do marido, entendeu? Então, por isso, porque é um livro que, naturalmente, o escritor escreveu para adultos. Mas é uma história tão bem feita, tão bem escrita, que existe há 150 anos e cada vez mais ela provoca discussões. Eu tenho discussões homéricas com meus colegas que acham que ela era traidora. Eu acho que ela não era. Então a gente discute e daqui a 100 anos todo mundo vai discutir. Isso aqui é gostoso. Eu nem sei porque eu estava falando isso. Sei lá por que eu acabei na Capitu, sei lá. Mas espero ter respondido a pergunta. Aí tem uma pergunta minha, e eu queria saber qual livro você mais gostou de fazer em relação ao processo de criação. Olha, o processo de criação, você pode dizer que é difícil.
Mas é difícil porque toda coisa que você quiser fazer bem na vida é um pouco difícil. Claro, se você quiser fazer mais ou menos meia boca, é fácil. Sabe, se a tua professora de língua portuguesa pede para você fazer uma redação, você escreve qualquer coisa e entrega para ela. É fácil, só que é ruim. Sabe, você nunca deve entregar para a sua professora de redação o primeiro rascunho de uma redação. Quando você acabei, não acabou. Você acabou o rascunho. Aí você tem que você ser a primeira corretora do teu texto. Tem que reler, falar, posso melhorar esse pedaço. Não está bem explicado esse pedaço. Aí você escreve de novo. Aí você pode entregar para sua professora. Você não pode entregar meia boca de você. Você tem que entregar o melhor de você. E o melhor de você não é o primeiro rascunho. A tua professora vai dar uma nota no rascunho. Você acha que o meu primeiro texto que eu faço, eu mando para a editora publicar? Claro que não. Eu releio e mexo e cutuco. Você vai dizer que isso é difícil. Não é difícil, é gostoso. Eu quero mostrar para você o melhor de mim. Não sei se é o melhor do mundo, mas é o melhor de mim. É o melhor que eu posso dar. Eu não vou entregar metade do que eu posso dar. Entendeu? Então, o capricho é delicioso. Você olha, olha aqui, está errado, isso aqui não está bom. Não é só erro de português, não. É maneira de contar. Será que eu expliquei bem essa minha ideia? Será que quem lê vai entender bem minha ideia? Se eu fosse eu teria entendido, ou falta explicar melhor? Ou eu botei muita baboseira, fui muito além para essa explicação? Será que eu não posso ser mais concisa? Será que eu não posso, sabe? Entende? Então, mas você é a primeira corretora. Pensa o seguinte, a tua professora vai ler o final do teu pensamento, não o meio caminho do teu pensamento. Isso não é difícil, é gostoso. Para mim é gostoso. Corrigir um texto meu, reler, às vezes deixar ele um pouco para ler no dia seguinte. Não está bom isso aqui. Tá? E tem livro meu que nem sai, porque fica tão ruim que eu nunca gosto de ficar guardado no computador, porque eu não consegui fazer bem. Entendeu? A ideia podia ser boa, mas não está bom ainda. Sabe, o escritor é assim, a gente tem que ser, em toda a tua vida, não é só quando você escrever. Tudo que você fizer, procura fazer o melhor de você. Sabe, você tem que estar contente com o resultado que você está entregando. Não importa se a outra pessoa gostou ou não. Você tem que estar contente. Sabe, o pintor, os pintores, você pensa que ele chega na tela e já vai pintando? Não. Eles fazem dezenas de rascunhos. Rascunho até em guardanapo de papel. Eles ficam fazendo rascunho. Só quando ele está convencido é que ele vai para a tela. E vai entregar o melhor dele. Alguma pessoa pode não gostar, o problema é dela. Ele gostou. Ele acha que aquilo pode agradar. E se ele acha que aquilo vai agradar a maioria, não a todos, porque ninguém, né, pega um violão e compõe uma canção, algumas pessoas podem não gostar, mas ele deu o melhor dele, ele pôs o sentimento dele naquela letra, naquele acorde, entende? Então, é como se fosse um beijo dele que ele apresenta na música, sabe? A maioria vai achar aquilo emocionante. A maioria das pessoas vai se sentir enlevada pela alma daquele compositor, tá? Ele deu o melhor. Pode ser que algumas, eu não gosto dessa música, não gosto. Tá bom, não importa, mas ele deu o melhor dele. Nas suas vidas, meus queridos netinhos, deem o melhor de vocês. Revelem o que há de melhor em vocês. Não se contentem com pouco. Vocês têm que ser severos com vocês mesmos. Não para agradar o outro, para agradar você mesmo. Viu? Você, a Bárbara, que você é uma grande aluna de português. Heloísa, Pedro. É a Heloísa que é. Heloísa, você é uma grande aluna de português, meu amor. Olha, pensa o seguinte, você não se contente com um elogio da professora. Tá? Fala, tá bom, você gostou, que bom, tá, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar, eu quero melhorar, eu quero ser maior, eu quero ser mais. Sabe, sejam exigentes com vocês mesmos. É muito chato a gente, sabe, você não vai sair com uma roupa feia na rua, tá? Você procura a melhor roupa que você tem para sair, para você estar contente com o que você está vestindo. Você tem que estar contente. Não é para agradar os outros, é para se agradar.
Então, eu gostei da sua roupa. Sim, claro, eu me vesti para você gostar, porque eu gostava. Então, assim são seus atos, sabe? Procure caprichar na vida, sabe? Seja o melhor que você puder. E você é grande, viu, Elodie? Você é enorme. A tua cabeça é tão cheia de belezas, tá? Então, eu que sou seu espectador, eu quero o melhor de você. Sabe, eu quero o melhor, aquilo que está lá dentro de você. Não é qualquer coisinha que você faz, tá? A gente, quando uma criança pequenininha está desenhando, ela desenha, a gente elogia, porque a gente quer que ela continue. Ah, tá bonito, Eva, continue, né? Claro, mas ela não está pronta, ela está no seu processo de aprendizagem. Quando o teu professor te dá uma nota média ou não muito boa, não significa que você é aquilo. Significa que você está em processo de melhorar. Se ela te deu só 6, ela sabe que você pode ir a 7, a 8, a 9, a 10. Tá? Mas não adianta ela falar, tá ótimo, eu vou te dar 10. Não, você está em processo, não está ótimo. Estará ótimo. Mas, por enquanto, você está num processo, está crescendo, você está aprendendo, você está aprendendo a tirar da sua cabeça e pôr no papel. Tá? E você vai continuar caminhando, e tua professora sabe disso, que você tá melhorando. Tá? E ela vai te incitar, vai te cutucar para você dar mais ainda do que você já deu. Entendeu? Esse é o nosso sonho, o sonho do professor e o meu. Tá? Eu quero que essa Heloísa vá, realmente quero ler um dia um texto dela, mas que tenha tudo que ela tem dentro da cabecinha. Sabe, tudo no coração. Aí ela vai me emocionar. Eu sei que você vai me emocionar, meu amor. Obrigada. E eu tenho mais uma pergunta. Qual dos seus livros você acha que fez mais sucesso? Tipo, qual que foi mais vendido? Depende da idade e tal. Por exemplo, um livro para creche ou para a fase de alfabetização, ele não é um livro assim que cada criança compra e tem o livro. Então, muitas vezes é um livro que a professora lê, porque vai lá, você tem 4 anos, sabe ler ainda. Então, um exemplar só para aquela classe. Agora, quando já é um livro para trabalho, no 7º ano, 8º ano, é possível que todos os alunos tenham um exemplar. Então, ele vai vender mais. Ele vai, tá? Mas não significa que aquele que vendeu menos é ruim. É que, não, ele não precisa para cada criança ter um livro. O bom, se você for na classe dos seus coleguinhas pequenos, você vai ver que tem um monte de livro numa caixa, diferente, porque um está brincando com um, ou eles só estão vendo figura. Então, sabe? Então, é claro que A Droga da Obediência é o meu best-seller, A Marca de uma Lágrima, O Fantástico Mistério de Feiurinha. Agora, os mais novos estão indo bem, A Alice no País da Mentira, O Grande Desafio, que é a história de um menino cego que é heróico e tal, entendeu? Então, para a gente ver, respeitar os diferentes, né? Aquelas pessoas que têm dificuldades especiais. Agora nós estamos tendo a Paralimpíada, né? Você vê coisa maluca, não, se a pessoa não tem perna e nada melhor do que eu, aliás, todo mundo nada melhor que eu, mas eu não sou nadador, sou escritor, mas é fantástico ver essas pessoas se superarem. Tem uma moça americana que em bebê perdeu as 2 pernas, e ela é nadadora, e ganha medalha de ouro. Entendeu? Que coisa maravilhosa, né? Então, eu também fiz um livro de um menino que é tão bom quanto uma pessoa que tem todos os sentidos. Ele não tem um deles, mas o cérebro comanda a gente supera as dificuldades que a gente vem a ter, sabe? Então, os meus best-sellers são esses, mas há outros livros, por exemplo, tem um livro sobre bullying, que é muito antigo, que chama-se É Proibido Miar, para as crianças no começo do Fundamental 1, que trata de preconceitos. Tá? Mas é uma fábula, um cachorrinho que fica amigo de um gato e resolve miar. E aí todo mundo fica contra ele. Como o cachorro não mia? Então ele começa a receber bullying, porque ele está fazendo uma coisa não esperada de um cachorro. Mas por que ele não pode? Por que ele não pode miar? Por quê? Não mia, não, tá bom, não mia.
Mas e se miasse? Você ia brigar com o cachorrinho porque ele está miando? Não. Tá? E assim também, há pessoas que são diferentes e você tem que respeitar essa pessoa. Né? Você não pode gozar a tua coleguinha porque alguma coisa que você acha. A gente, o menino é gago, você vai gozar do menino que ele é gago, fazer brincadeiras feias com ele, ou porque ele é negro, ou porque ele, sei lá, o cabelo dele não é tão bonito quanto o teu. A gente precisa aprender a respeitar o diferente. Então, há vários livros que são muito sucesso no seu segmento. Porque eu gosto de escrever desde a creche até o 9º ano, tá? Para adulto eu não escrevo nenhum para adulto, só para vocês, porque daí vocês já estão prontos, já são adultos. Aí eu quero que vocês leiam essas maravilhas que tem para os adultos lerem. Até já falei de um deles, né? Do Dom Casmurro, mas muito mais, ufa, tem cada coisa fantástica. Agora, não lê para estudar, não, viu? Lê para se divertir. Lê para, sabe, eu não tenho nada para fazer, então abre aquele livro gostoso, aquele romance, que vai fazer você viajar, sonhar, e ter que pensar em coisas diferentes e novas, ter ideias até contra. Não, eu não concordo com esse personagem. Sabe, é isso que o escritor quer, que você participe do livro, porque quando você lê, sabe, você é coautor. Você imagina o personagem que não está descrito. Você sabe se ele, você não sabe se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, porque isso não importa para a história. Importa os sentimentos dele. Você não sabe se ele é preto, se ele é branco, se ele é um ser humano, como você, tá? E eu gosto que eu não descrevo muito meus personagens, para que você imagine, para que você seja uma coautora comigo, tá? Porque o tempo todo você está desenhando o cenário, desenhando os personagens, a expressão dos personagens, tá? Então você é minha autora. Você é minha autora também, você é minha coautora. Cada um que lê um livro meu, lê de modo diferente, de acordo com a tua personalidade. Isso está certo, está errado? Não, é assim que eu quero. Eu quero que cada um reescreva o meu livro enquanto lê. Tá? Porque todos vocês, os leitores, são criadores junto comigo. Eu estou falando muito, né? Agora eu vou falar menos, senão não dá para responder todas as perguntas. Essas foram todas as perguntas do 7º B, então obrigada. Obrigado. Quem mais tem? O Arthur fez a pergunta dele? Não. Elô, enquanto Elô vai retornando para o lugar dela, eu vou chamando Júlia e Rafael, que são os representantes do 8º ano. Enquanto eles se aproximam aqui do monitor, Arthur, faça a sua pergunta. Fala, Arthur, estamos esperando a tua pergunta. Olá, Pedro Bandeira. Você criou os caras, mas você criou algum personagem originado no Senhor? Pois é, você sabe, eu pensei uma vez fazer isso. Tem um livro que eu gosto muito, que é um enorme sucesso, que é O Fantástico Mistério de Feiurinha. E tem um escritor de livros infantis. E eu falei, bom, eu vou me pôr lá, vai ser eu. Só que, de cara, eu precisava que ele morasse sozinho, não tivesse filhos, fosse solteiro. Aí já estragou, porque eu era casado, tinha 3 filhos, já não era mais eu. Né? Os filhos entravam enquanto estou escrevendo, então não dava, né? Então, é difícil você se pôr, porque o personagem tem necessidades que eu necessariamente não tenho. Tá? Ele se vê num perigo e eu não me vi naquele perigo. Então, é difícil a gente se pôr. Agora, uma coisa que a gente põe é nosso modo de pensar, querendo ou não. A minha maneira, a minha moral, a minha ética, a minha opinião, que seja opinião sobre certas coisas, sem querer, nem que você não queira, você põe. Você põe um personagem que é vilão, você põe nele coisas que você não gosta, para ele ser o malvado da história, né? E no herói, você põe coisa que você gosta, para que ele seja o herói da história, né? Isso você põe, você acaba pondo. Mesmo que o personagem seja uma menina, por exemplo, tá? Ela vai um pouco agir como eu acho. Se ela não agir como eu acho errado, ela vai ser a vilã da história. Ela vai ser a malvada, a bruxa da história, né? E vai ter que perder no fim, né? Do fim sempre tem que perder. O malvado tem que perder no fim, claro, né? Pedro, agora as perguntas são dos alunos do nosso 8º ano, que serão realizadas por Júlia e Rafael, que são os representantes. Maravilha, Julinha, Rafael. Vamos lá.
A primeira pergunta é de Juliana Maria. Qual as principais inspirações para a criação dos livros? E qual o seu personagem favorito da saga? Olha, o meu personagem favorito, eu não queria dizer, mas aos poucos ficou sendo o Chumbinho. Sabe por quê? Porque o Chumbinho é bem safadinho, ele é corajoso, ele se mete em cada fria, menina. Você não imagina, tem um livro, eu acho que é o sexto da série, é o quinto da série, que se chama Droga de Americana. Não sei se vocês já leram, mas na Droga de Americana, você não imagina. Os bandidos jogam no vestiário feminino um gás para todo mundo desmaiar. E aí o Chumbinho vê aquilo acontecer, entra lá dentro e está lá desmaiada a filha do presidente dos Estados Unidos. Sabe o que ele faz? Ele carrega ela peladinha nas costas. De tão malandro que ele é, porque ela está tomando banho, ela está pelada. Então ele bota ela nas costas e leva lá para o esconderijo secreto e dá a roupa dele para ela, fica só de cueca, dá o uniforme para ela fica com o uniforme do Elite e ele fica de cueca, dá maior frio. Então, eu acabei gostando dele. Eu gosto de todos, porque eles são meus queridos, eles são meu sonho, que vocês são também. Mas o Chumbinho acabou, né? Embora ele seja pequenininho, ele fala, não, Pântano de Sangue, você não imagina, ele pilota um avião de verdade. Ele, o menino, ele até tem que sentar, né, alcança os pedais, e tchau, e pilota um avião de verdade, salva todo mundo. Ele é muito safadinho, eu gosto dele. Agora, antes você... isso é de onde eu tiro? É da vida de vocês, é da nossa vida, a vida do brasileiro, mas principalmente as vidas de vocês, aquilo que vocês sonham, aquilo de que vocês têm medo, as suas inseguranças, as suas esperanças, tá? As dificuldades que vocês estão tendo de enfrentar. Essas são as minhas inspirações. Tá? Eu me inspiro em você, sei lá, eu vejo lá um coleguinha, um aluninho meu que está um pouco mais tímido, que não fala nada, nem faz pergunta. Eu fico pensando, o que tem na cabecinha dele? E se uma hora a realidade vier forte, exigindo a ação dele? Como será? Tá? Pronto, já veio uma ideia para um livro, né? Nesse livro, no caso, é Prova de Fogo. O personagem é aquele quietinho, mas de repente, a vida exige dele, é assim que acontece. E também, tem vários livros, tem um que é uma menina extremamente muito, muito vaidosa, muito orgulhosa dela mesma, que ela é bonita, eu sou mais bonita que os outros e tal, sabe? Então ela age com arrogância, e eu precisei trabalhar isso para mostrar, olha, devagar, tá? Devagar. Eu tive uma amiga maravilhosa no passado, infelizmente ela faleceu, moça. Ela era muito, mas muito linda mesmo. Eu nunca vi uma moça tão bonita, chamava Inês. E ela falava, não, eu não gosto que me digam que eu sou bonita, porque isso vai passar. Eu quero que me respeitem quem eu sou, o que eu penso, o que eu faço. Isso vai passar, beleza é uma coisa que passa. A gente envelhece, que nem a história da Branca de Neve, né? A rainha se acha muito linda, até que a Branca de Neve cresce, fica mais bonita que ela, fica doida da vida. Boa inveja da Branca de Neve, porque passa. Então não adianta, sabe, vocês são lindos, maravilhosos, olha para a cara de vocês, todos vocês são muito bonitos, mas tudo bem, o tempo passa e é bacana que passe, tá? É ótimo que passe, e a gente tem que saber que isso passa, mas não a tua inteligência, não a tua moral, não o teu carinho, sabe? Não a tua garra, a tua possibilidade de fazer coisas boas, tá? Então, acho que eu respondi as duas perguntas. Pronto. E a próxima? A próxima pergunta foi feita por Marina Siqueira. Senhor Pedro, será que poderia ter uma continuação do livro A Droga da Amizade, contando a história do que aconteceu com os personagens, se eles tiveram filhos e os filhos deles se descobriram a identidade secreta dos pais no colegial? Ou até mesmo contando mais uma trama, que a equipe precisava desvendar e salvar o dia junto com o querido detetive Andrade. Essa é uma boa, né? O detetive Andrade bem velhinho, e eles, as jovens, essa ideia, gostei da ideia, gostei, vou anotar aqui essa
Isso aqui eu vou escrever, porque já pensou os filhos dele? Aí por exemplo, não é necessariamente que o filho do Miguel seja outro Miguel, pode ser uma menina, tá? Filho da Magrinha não precisa ser uma menina, pode ser um rapaz e tal. É os filhos dos caras, é uma boa, né? E tem um deles que não quer participar, né? E tal, que não quer saber, e no fim ele tem que ir porque dá um bode qualquer. Boa ideia, essa eu vou. Quem é que deu essa ideia aí? Quem foi? Quem foi que deu essa Foi ideia? a Marina Siqueira, inclusive ela está aqui no online. Olha aí, Marina, que show! Marina Vai ter aí no seu currículo a entrega de uma ideia para Pedro me Bandeira, deu não é uma para qualquer ideia um. muito boa. Eu vou anotar aqui. Vou anotar, ó. Vou anotar. Quem sabe, hein? Essa é uma ideia boa. Os filhos dos caras. Os carinhas! Eva. Eu agora vou ficar pensando nessa ideia. Muito obrigado, viu, Marininha? A O próxima livro eu vou dedicar a você. A Marina Siqueira, com o carinho do Pedro Bandeira, tá bom? Se sair, né? Às vezes pode não sair, não sei uma ideia boa, mas a ideia é forte. Quem é a próxima? próxima pergunta é de Vinícius Machado. O que o motivou a escrever livros? Bom, eu sempre gostei muito de história, né? Gostei muito de histórias. Eu não lia quando era criança e jovem, eu não lia para estudar, eu lia para me divertir. Porque eu era meio sozinho, não tinha irmãos para brincar, só tinha meus irmãos, eram muito mais velhos que eu não tinha. Então eu vivia sozinho e eu preenchia meu tempo brincando sozinho, sei lá, mas principalmente lendo. No meu tempo se lia muito gibi. Hoje vocês leem pouco gibi. Tem pouca história em quadrinho para vocês, mas no meu tempo era muito importante. Mas e depois do gibi você ia para livros e aventuras, livros divertidos, livros emocionantes, aí livros de mistério. E daí você vai indo, e de repente você está lendo livro adultos. Eu me lembro que uma hora apareceu um livro que era bacana, a história de um gaúcho macho e tal, e ele vivia minha briga contra os paraguaios, e ele cavalgava, e eu li como se fosse aventura, mas já era um livro adulto, era O Continente do Érico Veríssimo. Aí eu quis ler outras coisas dele, aí de repente eu estou lendo livros adultos, sem notar, tá? Mas para me divertir, então. Então, essa sempre foi a minha... vivi disso. Depois eu, como fui jornalista, fui editor de editora. Eu fui o primeiro editor a publicar livros de um querido amigo que faleceu, que foi muito famoso para vocês, que é o Marcos Rey, autor do Mistério dos Cinco Estrelas, que deve ter na biblioteca da escola. É um livro muito interessante, um mistério grande. Foi meu amigo, tadinho, já faleceu. Ele era um pouco mais velho que eu. Eu publiquei vários autores importantes, então já era do meio do livro. Eu vivia de livro. O livro sempre foi a minha vida, né? Como leitor e até como para publicar e tal. Fiz publicações que me agradaram muito e fui editor inclusive de revistas. Então o livro sempre foi. Então foi natural que eu vivia escrevendo. Agora, se você não tivesse gostado, eu não ia por esse caminho, porque nós só editando dos outros. Mas se vocês gostaram, parei de dedicar os outros e escrever eu mesmo, né? Ai. Quem mais agora? Agora é uma pergunta minha, que é qual foram as suas inspirações para a criação dos caras e o que os caras representam na sua vida? Veja, os 5 caras são você, meu amor. Os caras são os únicos personagens sem defeito que eu criei na vida. Os outros personagens sem defeitos, dúvidas, ele não tem. Porque eles são 5 coisas que você é. Você é séria e boa aluna e líder como o Miguel. Você é inteligente demais como o Crânio. Você é linda, ágil como a Magri. Você tem o talento e o charme do Calu. Você tem o atrevimento e o humor do Chumbinho. Os 5 são você. A minha imagem de perfeição, que é você. É você. São vocês todos, entendeu? Esses são os caras. Então, a minha inspiração são vocês. Você vê que eles
procuram sempre fazer a coisa certa, né? Eles têm uma ética grande, eles não querem prejudicar ninguém, né? Mas estão sempre unidos, toda hora eles se abraçam, né? Eles são o contrário dos coroas, o avesso dos caretas, os caras que são vocês, tá? Então, a minha inspiração deles são vocês. Respondi inteira a pergunta ou tem outro pedaço? Tinha outra coisa? Não, né? Não. Então, vamos lá. É o que os caras representam na sua vida. Eles representam tudo, como vocês me representam. Minha esperança é o alunato brasileiro. Porque, sabe, meu amor, você já está grande, você está ouvindo falar de todas as dificuldades que nosso país tem. Tá? Então, a minha esperança do meu país melhorar não é nos políticos, porque não são os políticos que fazem o país. Quem faz o país é o seu povo. E se o meu povo está mal informado, está inculto, não é bom leitor, não sabe inventar coisas, não sabe criar novas ideias, o Brasil vai sempre ser um país inferior em relação a outros países. Então, a minha esperança é que vocês sejam melhores que eu, melhores que a minha geração, e possam fazer, então, um Brasil melhor, resolvendo os problemas que nós até criamos ou não soubemos resolver. Tá? Não é só a minha esperança, essa é a esperança dos seus professores. Eles estão tentando ajudar vocês a chegarem ao mais alto que vocês puderem. Porque se vocês chegarem em um lugar alto, o Brasil chegará. Então, a minha esperança é você. Se você dá errado, o Brasil dá errado. Você não pode dar errado. Se você for infeliz, o Brasil será infeliz. Eu preciso que você seja feliz. Porque se todos vocês forem felizes, o Brasil será um país tão feliz. E a minha esperança são vocês, meus anjos. Mais uma? Mais uma. Tem mais uma. De Lorena Cabral. De onde veio a inspiração para criar os personagens? Como eu estava dizendo, né? Vem da vida de vocês, do meu estudo de vocês. O tempo todo eu estou estudando psicologia do desenvolvimento, mas mais eu estou tentando sentir vocês. Tá? Até as perguntas que vocês fazem aqui me ajudam a entender melhor vocês, sabe? Os seus pontos de vista. Tá? É isso que me dá inspiração para escrever. E, às vezes, eu até não consigo. Vocês me dão uma ideia, uma inspiração, mas não consegui transformar aquilo em ficção. Tem muito livro que fica parado, viu? Você pensa que toda ideia que a gente tem dá certo, muitas não dão certo. Aí ficam lá guardadas. Quem sabe um dia, né? Melhoram. Mas quando dá certo é tão legal, fico feliz. Viu? Bem contente, velhinho aqui. Velhinho de bigodinho. Tem mais ainda? Dá tempo ainda. Tem só mais uma, que é minha. Se Chumbinho não tivesse entrado para os caras, o que teria mudado? E por que só tem uma menina nos caras? É o seguinte, eu precisava de uma menina nos caras para criar aquele problema, né? Todo mundo gosta dela. Se tivesse uma para cada um, não tinha graça, né? Então precisava ser uma só. Mas o Chumbinho eu criei para ser o centro. Existe sempre uma ideia. Eu fazia muito teatro, fui ator profissional. As peças sempre têm o escritor de teatro, ele precisa pôr um centro cômico, tá? Ele tem que ser um personagem, tem um personagem sério que é o protagonista, mas se ele ficar só sério, a peça fica chata. Então ele tem que ter um personagem mais leve, mais cômico. Então eu criei o Chumbinho para ser o centro cômico, o centro, e ele é mesmo, né? Você nota que ele é o centro safadinho, engraçado, brincalhão dos caras. Mas logo no começo do livro eu precisei que ele fosse preso lá na Pain Control, na tal fábrica de robôs lá do Dr. QI. Então, e aí ele saiu de cena. E aí a história ia ficar chata. Eu ainda precisava de umas piadinhas. E eu tinha criado 3 bandidos. Aí eu criei eles idiotas. Eu fiz eles ficarem idiotas para ficarem engraçados e não violentos. Para ter alguma piadinha. Quando eles se encontram... eu estou cansado para ler. Quer dizer, ele não sabe ler. Não, eu estou muito cansado para ler. Lê você. Eu também. Então, eu começo a criar umas piadinhas. Aí eu passei o centro cômico um pouco para os 3 vilões da história. O fera, o animal e o coisa. Porque o Chumbinho estava lá preso.
e não podia fazer as piadinhas dele, né? Mas nos outros livros ele faz. Tem um livro, O Anjo da Morte, que ele faz, mas como ele faz coisa, você não imagina. Ele briga com o vilão, ele fica gozando o vilão. Ele é realmente... Sem ele, eu acho que as histórias ficavam chatas, viu? Iam ficar muito sérias. Não pode ser muito sérias as coisas, viu? Tem que ter um pouco de brincadeira também. Sabe? Mesmo uma história de suspense, tem que ter uma coisinha para... Né? Senão, né? Nota que nos filmes sempre tem um personagem um pouco mais leve, né? Então, bom, são técnicas de escrita que a gente tem que ter. E eu adoro. Por isso que ele acabou sendo... Não é que ele é meu preferido, mas eu gosto muito dele. Eu gosto demais dele. Sem ele, eu acho que o livro não ia ser sucesso, não, viu? Bom, vai, faz mais uma, vai, que a gente está chegando na hora. Mais uma. Pedro. Hein? Mais uma. Ju, deixa Vitor Emanuel, que está aqui no online, ele tinha pedido para fazer uma pergunta. Fala, Vitor. Eu vou abrir a fala para Vitor e queria pedir que Juliette se aproximasse aqui do monitor, Juliette, por favor. Vitor, pode fazer sua pergunta. Diga, Vitor. Vitor. Ele está sem microfone, ele vai fazer digitando aqui no chat, eu leio para você, tá bom? Leia. Pedro, o senhor disse que sempre gosta de passar ensinamentos em suas histórias. Quais são os ensinamentos que o senhor mais gosta de passar? Na verdade, não, viu, Vitor? Eu não quero ensinar nada. Eu não quero ensinar. Quem ensina é o livro didático. Eu quero provocar você, para você pensar, viu, Vitor? Colocar seus sentimentos, para você pensar onde está o certo ou está o errado, ou para você até se concluir, quem sabe concluir com a minha ideia. Minha ideia é de ética, é de moral, é de honestidade, de uma série de sentimentos bons. Porque eu trato de sentimentos, eu não trato de conhecimentos. Tá? Porque eu quero... Os conhecimentos são os conhecimentos científicos, que você tem em história, em ciências e tal. Agora, mas você também tem emoções. Então, você precisa da literatura que eu faço, porque eu quero trabalhar as tuas emoções. Tá? Mas não é ensinar você a ser feliz. Nisso eu não sei. Eu quero que você saiba como chegar a ser feliz, de acordo com a tua opinião, da tua maneira de ser. Tá? Então, se eu faço uma menina na marca de uma lágrima, uma menina que não tem boa autoestima, ela se acha feia, se acha gorda e tudo mais, e sofre para burro. Eu quero que você olhe e diga, pois eu também estou na adolescência, naquele momento em que eu tenho dúvida de quem eu sou, tá? Mas ela, no fim, ela consegue se gostar. Tá? Agora, eu não ensinei ninguém a se gostar, eu mostrei como um personagem luta, faz e acaba no fim, puxa, como eu sou bacana. Entendeu? Mas isso é algo que você vai conseguir. E o meu livro é para, talvez, sugerir a você que você nunca desanime, ainda que você tenha algum complexo, você ainda está crescendo, de repente o teu colega cresceu mais que você, a sua colega ficou adulta antes de você, e você vai chegar lá. Você vai chegar lá, entendeu? Eu sei que vai, mas eu não ensino nada. Eu provoco você a continuar andando, fazendo a coisa certa, indo longe demais. Que lindo. Pedro, como eu falei inicialmente, a professora Fátima Pizarro, ela logo no início da pandemia, ela não estava dando aula presencial aqui na escola, né? E aí nós contamos com o apoio da Juliette, que é esta jovem que está aí no monitor com o nome Rafael Diego. Olha, Juliette, ela foi nossa estagiária, ela está estudando letras e passou alguns meses aqui conosco. E esse momento rico que nós estamos tendo agora, né? Óbvio, a professora Fátima sempre trabalhou com suas obras,
Eu trabalho com a professora Fátima há 11 anos, e há 11 anos que ela me apresentou Pedro Bandeira, e ela não solta a mão de Pedro Bandeira nem um ano, mas também tem grande responsabilidade por Juliette, né? Juliette que teve essa ideia, que teve o primeiro contato com Marcelo, que intermediou, e aí eu vinha pensando, você, Pedro, é um grande escritor, né? Redundante dizer a sua inspiração, mas eu gostaria de elogiar e parabenizar a iniciativa de Juliette, que tão jovem ainda, né, na sua formação, também nos inspira. Então, parabéns, viu, Juliette, por sua dedicação. Parabéns a você, Juju. Você é grande. Tá Eu vou chorar, Fernanda. Mas você vê, os teus... Vou chorar. Pode chorar, porque os teus filhotes aí te amam. Você notou que eles amam você. Porque você deu amor a eles. E eles sabem disso. Tá? O aplauso deles significa que eles receberam esse seu amor e estão devolvendo. O amor deles é insubstituível. O amor de um jovem como eles é a coisa mais deliciosa do mundo. Sabe? Um abraço de uma criança dessa faz a gente renovar nossas esperanças no futuro, não é? E você, Juliette, fez a esperança da Maria de Fátima, você renovou a esperança dela, e você renovou as minhas esperanças. Muito obrigada. Obrigado, meu amor. Seja feliz. Não abandone. Obrigado, meus amores. Obrigado. Então, agora eu vou deixar a Maria de Fátima se despedir de todos, agradecer a Pedro, para a gente finalizar essa manhã tão rica, Pedro. Você não tem noção de como nós estamos felizes e vamos voltar para casa muito mais inspirados. Obrigado. Diga, Maria de Fátima. Olha, dizer que pena que acabou. Que pena que acabou. Passaríamos a manhã inteira ouvindo Pedro Bandeira. Então, aqui eu vou dizer mais uma vez, né, que foi um prazer enorme. Mas uma aula dele no CFI. Oh! Que foi um prazer enorme conversar com um dos maiores escritores da literatura brasileira, né? E que você é tão admirado por todos nós, né? Pela forma de abordar tantos temas importantes e atuais. Eu só tenho aqui que agradecer, Pedro Bandeira. Gostaria de ouvi-lo mais vezes. E, com certeza, as suas obras estarão presentes, sim, aqui no CFI. Um beijo enorme. Um beijo, querida. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Me acompanhem nas redes sociais. Eu tenho muita coisa para professor lá. Tem muitas histórias contadas, tá? O Instagram meu tem muitas coisas engraçadas. O YouTube tem coisas boas. Acompanhem o Pedro Bandeira, porque o velhinho quer estar junto de vocês sempre. Viu? Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada. Só um minutinho, Pedro. Os meninos querem agradecer a você de uma forma bem geral. Vamos lá, gente. Obrigado. Obrigado. Beijo, mil beijos, velhinho. Obrigada. Sempre estarei com vocês, sempre. Tchau. 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 Ele já foi.